Olá, está começando agora o programa Assembleia Convida. E hoje o deputado Coronel Telhada, do PSDB, recebe o consultor de segurança e tecnologia naval, Alexandre Oliver Pompeu, para discutir sobre monitoramento de câmeras na cidade. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa hoje, deputado e Alexandre. Obrigado, Silvio. É um prazer estar com você novamente aqui. Hoje estamos trazendo o nosso amigo já de longa data, o Alexandre Oliver, e vamos bater um papo gostoso aqui. E contar até um pouquinho da carreira do Oliver, que tem uma carreira bonita, viu? Que, aliás, assim, me corrija se eu estiver errado, aqui nos bastidores a gente estava falando, vocês se conheceram aqui. Não, o que acontece é o seguinte, eu conheci o Alexandre Oliver num programa Assembleia Convida. Sensacional. Eu nem era deputado, eu era o comandante da rota na época, e eu escrevi já 2 livros sobre a história da Polícia Militar. E na época eu tinha escrito o meu 2º livro, aliás, um dia precisamos fazer um programa sobre isso, que falava sobre a história do Batalhão Tobias de Aguiar. E então o Major Olímpio, que era deputado estadual hoje, nosso amigo deputado federal, ele nos trouxe, convidou a mim e ao Alexandre, que também havia escrito um livro chamado Cruz de Sangue, se ele quiser até falar alguma coisinha depois, que fala sobre a Polícia Militar. E naquele dia nós nos conhecemos e desenvolvemos essa amizade que perdura hoje, até o dia de hoje, uma amizade sólida, uma amizade que tem trazido muitos resultados positivos. Eu posso falar que é uma amizade segura, Alexandre? Perfeitamente. Perfeitamente. Boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Como nós falamos, né, Coronel? Nós construímos a história. Construíram a história. E hoje aqui o papo é sobre tecnologia. Mas é uma tecnologia específica, né? Do que a gente vai falar aqui hoje? Eu falo de monitoramento urbano. É o policiamento nas ruas? São os carros da polícia na rua? Do que a gente está falando, deputado? Olha, Silvia, segurança é um termo muito amplo. Quando você fala em segurança, a segurança faz parte da vida do cidadão desde que ele vivia nas cavernas. É uma coisa interessante que ninguém pensa nisso. Quando o homem habitava as cavernas, ele estava lá com sua família ou com quem ele morasse, com a sua tribo, com o seu grupo, e já pensava em segurança. Ele já pensava num local onde não houvesse a ação da chuva, da neve, do vento, isso é segurança. Ele pensava no local onde ele não pudesse ser atacado por animais, predadores, é segurança. Eu tinha pensado nisso. Ele pensava no local onde ele não seria atacado por outros grupos, ou, se fosse atacado, como ele se defenderia. Então a segurança, ela é uma coisa nata do ser humano, ela faz parte do instinto do ser humano. Com o passar dos tempos, o material envolvido na segurança, a tecnologia envolvida na segurança, é lógico que ela foi sendo desenvolvida e hoje, com a tecnologia atual que nós temos, que é uma tecnologia de web, é uma tecnologia cibernética, online, né? Online, em tempo real. Exatamente, toda essa tecnologia hoje, ela é também empregada na segurança. E o Alexandre Oliver é um desses especialistas, é uma pessoa... Eu não sei se caberia falar um pouco da carreira do Alexandre, se ele pudesse contar um pouquinho da carreira dele. Para a gente saber, assim, especialidade em quê, né, na verdade? Você pode falar, Alexandre, por favor. Minha carreira foi como policial militar. Comecei menino, com 18 anos de idade, e foi uma experiência que eu tive nas ruas, do qual a minha gratidão com a tropa foram 2 livros que eu escrevi. Cruz de Sangue, Sobrevivente da Guerrilha Urbana, e Cruz de Sangue, A Violência Não Escolhe Suas Vítimas. E a convivência que nós tivemos com o policial e com a sociedade, a gente descobre que falta integração. Não adianta, muitas vezes, nós colocarmos a culpa de tudo que acontece na Polícia Militar, a culpa no Estado. Nós temos que haver integração, é o que falta. Nós temos que, juntos, combater o crime, porque a violência não escolhe suas vítimas. Com esses estudos, trabalho até hoje com tecnologia naval, que é a tecnologia que resiste ao tempo. Nós falamos em água, ar e terra, resistir ao sal. Nossa. Tudo que resiste à corrosão é uma tecnologia mais avançada. Começamos trabalhando com câmeras em embarcações e precisa estar online. A Polícia Militar, ela tem um acessório, as forças de segurança têm um grande acessório, um grande aliado, que é a tecnologia. Por exemplo, uma embarcação que patrulha a Ilha Anchieta ou que patrulha qualquer lugar, é possível você ver por aplicativo. Um ônibus que está na estrada, por exemplo... Por aplicativo do celular? Por aplicativo do celular. Aquilo que a gente usa hoje em dia no celular. Exatamente. Nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho, ele tem até aplicativo no celular, vamos mostrar. Exatamente, online. É um grande acessório, porque
A polícia, ela não é onipresente. O desejo de todos, o Estado, a função do Estado é dar sensação de segurança. Sim. Porém, o policial não consegue ser onipresente. Nós não conseguimos nem chegar perto da estatística da ONU, que seria o quê? Um policial para cada 40, 100 pessoas. Porque a gente está como? Nós estamos acima de 400. Ui. Que é um número aceitável, diga-se de passagem. Nós precisamos mesmo, melhorar, sim. sim. Nós precisamos melhorar. Há muita coisa a se fazer. Com tecnologia. Com tecnologia, é o caminho. Exatamente. O Alexandre, eu gosto de falar, Silvio, o seguinte. A gente tem que, nós que estamos na nossa cidade, não, você é uma menina ainda. Mas adorei, eu e o Alexandre, que adorei. somos mais velhos, acho que eu sou mais velho dos três aqui. Eu acho que a gente chega numa idade que a gente tem que procurar mostrar para os mais jovens alguns exemplos de vida. E o Alexandre, dentro da sua modéstia, ele não vai falar isso, mas eu acho legal citar o seguinte, ele é uma pessoa de uma origem humilde, como todos nós somos. Hoje, ele é um empresário muito bem sucedido na sua área, mas ele foi um policial militar que trabalhou nas ruas de São Paulo e nesse dia a dia, através dos seus contatos, ele desenvolveu uma série de amizades que lhe deu um brainstorm, que lhe deu um network que acabou desenvolvendo esse lado empresarial dele. E hoje ele é uma das pessoas que mais trabalha forte na área de tecnologia e segurança. Então nós vamos mostrar aqui ao longo do programa, mas interessante esse exemplo para os mais jovens. Muitas vezes as pessoas nos veem hoje, né, Alexandre? É verdade. Nas nossas funções, poxa, esse cara Vida boa. É um cara de sorte. Né, todo mundo aqui, né, os colegas aqui, esse cara tem sorte. Não, ninguém tem sorte. Não. Tudo bem, Deus ajuda a gente. Não vamos abrir mão disso. Mas nós temos que trabalhar, levantar cedo, patrulhar, como nós que somos policiais militares, porque eu sempre falo, uma vez que o cara é policial militar, ele sempre será. Né? O cara foi policial militar, não, o cara é. Porque o que ele aprende na polícia, ele leva, mesmo ele que pediu baixa, ele luta pela polícia, ele gosta da polícia, e a gente leva isso para a vida toda. Então, o cara que levantava cedo, patrulhava as ruas de São Paulo, na Zona Sul, trabalhou no tático móvel, tem tiroteios no seu currículo, então ele viu o bicho de frente. Quando a gente fala em segurança hoje, a gente não é técnico em segurança. Nós não estudamos o papel para aprender o que é um ladrão, para aprender o que é segurança. Não, nós estivemos no front. Nós estivemos no fogo, né, Alexandre? Exatamente. E nós aprendemos no fogo. Então nós, modéstia à parte, nós sabemos o que falamos. Quando nós falamos isso dá certo, isso não dá certo, nós falamos porque nós vivemos isso. Então eu acho legal contar essa parte da história do Alexandre, antes de entrarmos propriamente no assunto eletrônico, para você ver que é uma pessoa que conhece os dois lados. Conhece hoje a parte tecnológica, empresarial, mas também conhece o chão de fábrica, o patrulhamento de rua, onde ele esteve durante muitos anos na Zona Sul. A teoria, a prática, unir, né, o útil ao agradável, literalmente são essas frases feitas que a gente está tendo aqui hoje, através de você, com essa tecnologia aí que você veio explicar pra gente para que serve. Uma vez eu fui até o Copom fazer uma matéria, Copom do qual o senhor foi... Fui capitão 2 anos lá. Capitão 2 anos. O Copom, para quem não sabe, aqui em São Paulo, enfim, eu acho que devem saber. Centro de Operações da Polícia Militar. Ali é um verdadeiro Big Brother. E recentemente reformado, passou por uma reforma incrível, prédio novo. É uma central do Big Brother, que eu chamo assim, sem sombra de dúvidas. A gente fez uma matéria incrível com policiais totalmente aptos a mexer com pura tecnologia, que eu nem me meteria em tocar ali no computador. Então a gente está falando que, estou conversando com vocês agora aqui, tem uma tela com 300 telinhas aqui atrás de mim, acontecendo várias coisas, desde uma senhora atravessando a rua com um cachorro, ou até um assalto. Tudo olhado e filmado por câmeras e acionado por esses policiais. Me corrija se eu estiver errado, deputado, acho que são 300 câmeras que a gente tem hoje em São Paulo. Eu não sei te São dizer Paulo, exatamente quanto. 11 milhões de pessoas. Quando eu servi no Copom em 96, 97, não havia toda essa tecnologia, ainda estava começando. Hoje, o que você falou do Copom, praticamente olhar todo São Paulo, é uma tecnologia atual, justamente a tecnologia que o Alexandre Oliver trabalha nisso. Uma tecnologia que já existe nas grandes polícias do mundo, ela existe. E é uma que nós vamos falar no programa hoje. Até nós queremos levar essas tecnologias para os municípios de São Paulo. Por que não? Sim, a turma fala, mas gasta muito. Ao contrário, nós aliando a tecnologia ao homem, nós temos um ganho muito grande. E nós temos uma economia. Porque nós entendemos, sem dúvida, o homem é parte preponderante na segurança. Nós não, como eu falo, o homem... Ninguém quer tirar o homem. Vamos tirar o agora. machismo. O homem quer dizer o ser humano. O profissional. Entenda ali, o homem é a mulher. Humano. Se nós não tivermos o ser humano trabalhando junto com a tecnologia nada vale. Não faz sozinho. Mas a tecnologia é um aliado que principalmente na parte de vigilância, ela vale por 10 pessoas.
Uma câmera em determinado local, desde que bem trabalhada e com material adequado, ela vale por 10 policiais. 10 pares de olhos, né? Exatamente. Porque o criminoso, ele age quando? Quando ele se sente apto. Quando ele se sente à vontade para agir. Por exemplo, nós estamos nessa sala, dificilmente nós vamos ter um problema nessa sala porque nós estamos com várias pessoas aqui e a pessoa não vai fazer nada errado porque ela está sendo monitorada com algumas pessoas. Já se a pessoa entrar sozinha nessa sala e ela vê alguma coisa de bem e ela tiver a índole de fazer uma coisa errada, ela vai se aproveitar desse momento. Então, a oportunidade cria o ladrão. Essa frase é famosa. Infelizmente é uma realidade. Nós sabemos que a pessoa que tem personalidade e tem educação, dificilmente ela vai partir para um crime ou fazer alguma coisa errada, mas não somos todos assim. Existem pessoas que partem para o crime e fazem coisa errada. E aproveitam a oportunidade. A oportunidade que faz o ladrão. Alexandre, o que isso que eu falei do Copom, dessas câmeras de vigilância, tem a ver com o seu trabalho? Ou não tem nada a ver? É uma outra tecnologia? Conta pra gente. A tecnologia é a mesma. A nossa função é aumentar o metro quadrado monitorado. Então são câmeras fixadas em pontos estratégicos. Exatamente. Nas ruas, enfim, nas avenidas. Nos veículos. Ah, como é que é? E nos veículos, no transporte de massa. Por exemplo, o maior problema hoje no transporte coletivo é o assédio. Só quem é mulher sabe. Que cresceu 60% esse ano. Cresceu ou foi denunciado, foi mais denunciado, né? Porque acho que o assédio... Me permita um gancho? Fala, me permita um gancho? A gente, quando fala em monitoramento, a gente pensa logo em entrada e saída. A gente pensa na rua, em postes, em locais de... Né? A gente já pensa... Rua, né? Nós esquecemos que dentro de um ônibus nós temos crimes, nós temos o assédio sobre as mulheres, que é um problema muito grave hoje, eu não sou mulher, mas a gente tem a notícia da gravidade disso, a humilhação que muitas mulheres passam. Vocês têm mulheres na vida, né? Nós tivemos um exemplo, exato, neta, neta, netinha, e nós temos um exemplo hoje muito recente, que foi o acidente com aquele grupo em Bertioga. Mogi, na rodovia Mogi-Bertioga. Veja bem, se nós tivéssemos o monitoramento ao longo da pista, haveria uma possibilidade de nós entendermos o que aconteceu no acidente. Mas se nós tivéssemos um monitoramento dentro do coletivo, também dentro do ônibus, nós teríamos muito mais a ideia do que houve. O pessoal estava em pé, não estava, estava com cinto, sem cinto, o motorista estava desorientado, estava correndo realmente. É a caixa preta, Você né, está entendendo? É a caixa preta do avião. Exatamente, é a caixa preta do avião. Exatamente, o monitoramento hoje, ele serve para tudo. Para tudo. E quando você fala é desnecessário, não é. Esse exemplo da Mogi Bertioga é um exemplo claro. 18 vidas, 18 jovens. 18 vidas perdidas. Né? 18 vidas. Quem vai pagar? Seguro? Vamos deixar o lado humano de lado? O lado ser humano. Vamos falar em negócios, vamos falar em política. Quem vai pagar essas famílias? Quem paga essa conta? Né? Como é que fica a empresa de ônibus? Ela é culpada, não é? Foi a rodovia que estava com problema? Foi algum aluno que... Não sei. Então nós precisamos ter instrumentos que nos permitam tomar alguma atitude quando houver um problema sério. E aí que entra o monitoramento. Então, nesse caso, faz bastante sentido falar até em veículos. Perfeitamente. Não tinha pensado nisso, para mim eu só pensava em entrada e saída na rua. Sim, se tivesse o monitoramento dentro daquele ônibus, por exemplo, nós já teríamos elucidado o fato. Já sabia o que tinha acontecido. E se tivesse, talvez não teria acontecido o acidente, talvez porque não. As pessoas, quando estão monitoradas... Não é só acontecer o acidente, isso é importante. Elas têm um comportamento mais ético, de fato. Isso repito, eu acho pai que e a mãe aqui, né? O que ele está falando é muito importante. Verdade. Muito importante. Repita isso que você falou, acho muito legal. Quando a gente sabe que tem um monitoramento... As pessoas, quando sabem que estão sendo monitoradas... Não fazem coisas elas têm um comportamento mais ético. Lembra daquelas babás que maltratavam as pessoas, crianças, ao invés de cuidar... As pessoas mais velhas... Perfeito. É para isso que serve o sistema de monitoramento. Quando falamos de monitoramento urbano, nós aumentamos os olhos das forças de segurança. Ao mesmo tempo que ele monitora o transporte de massa, ele monitora a cidade. O efetivo, o recurso humano, ele é caro. O deputado, ele sabe muito melhor que a gente sobre responsabilidade fiscal. A folha de pagamento não pode ultrapassar mais que 54% do orçamento. Porém, quando aumenta a população, tem que aumentar também a sensação de segurança para o munícipe. E aí, como é que faz? A culpa Se a folha de pagamento já está... A culpa é de quem? A culpa é da polícia? A culpa não é da polícia. Então, juntos, esse sistema de integração, nós chamamos de
projeto guardião de monitoramento urbano. O setor privado, o setor público, gestão pública com um único objetivo, o combate ao crime. As polícias, elas podem patrulhar ao mesmo tempo, elas podem monitorar. Nova York, por exemplo, hoje é o maior metro quadrado monitorado. Qual é a diferença de instalar esse sistema aqui? Nós temos a experiência de mais de 5 anos com esse sistema de monitoramento, tanto no setor público quanto no setor privado. Nós chegamos a trazer uma economia de mais de 60%. 60% de economia e mais de 60% a 70% na redução de crimes, no incidente criminal. Onde esse sistema está sendo usado hoje? Hoje existe na cidade de Piedade, por exemplo. Lá tanto as viaturas da Guarda Municipal quanto as ruas estão monitoradas. Então é uma cidade americana até, né? Parece a cidade dos Estados Unidos que a gente vê aquelas perseguições ou vê o policial abordando, que tem câmera na cidade e tem câmera nos carros dos policiais também ali para ver a averiguação. A nossa ideia é justamente, eu estava conversando com o Oliver, a nossa ideia é justamente, não é parecer a cidade americana, é ser melhor do que as cidades americanas, porque nós temos condições. Nós temos condições. O problema é que o poder público não investe nisso. O Brasil, ele não tem uma mentalidade de segurança. O brasileiro, ele costuma falar em segurança depois que já aconteceu o problema. A gente não previne, né? Não previne. A função, olha gente, pensa comigo, a função da polícia militar, qual que é? É prevenir o crime. Por isso que o homem anda fardado, por isso que a viatura é caracterizada, você bate o olho de longe e fala que ali é uma viatura da polícia militar. Tem polícia. Por quê? A função é evitar o crime. Onde tem polícia não acontece o crime. Teoricamente não. Quando a gente fala em segurança monitorada por vídeo monitoramento, ou segurança com vídeo monitoramento, nós estamos falando em prevenção, nós estamos querendo evitar o crime. É o que o Oliver acabou de falar. Você vê o estuprador, um exemplo clássico que todo mundo odeia, e como você é mulher, eu acho que é o que mais assusta a mulher, acontece, é isso. O estuprador, ele age baseado no desconhecimento. Ele age sabendo que ele não vai ser identificado. O estuprador, ele age mascarado. Ele age à noite, em locais ermos, locais escuros. Por quê? Ele não quer ser identificado. Então, a hora que nós tivermos instrumentos que possam monitorar um determinado local, evitando, ou melhor, permitindo que sejam identificadas pessoas, esse crime com certeza diminuirá e muito se não acabar. É lógico que o crime não vai acabar, porque nós sabemos que o homem, desde que ele é homem, existe o crime. Mas evitaremos o crime e numa escala, numa larga escala. Agora, quando se fala em monitoramento, acho que nós vamos entrar nesse assunto, não adianta falar só em colocar uma câmera. É necessário um material adequado. Essa câmera tem que ter condições. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei aqui, Silvia, que é o projeto de lei 474. Isso. Que fala sobre... Esse é uma das dentro dos estabelecimentos. Exatamente. Eu proponho aqui... Nós fizemos um programa juntos até sobre isso. Exatamente. Eu proponho... A gente fala até da Boate Kiss, né? A gente exatamente, é verdade. Eu propus aqui a instalação de câmeras de vigilância em casas noturnas e estabelecimentos de show, baseado no que aconteceu na Boate Kiss. Na Boate Kiss. Então, para não ler todo o projeto aqui, eu falava que em todos os locais de show, etc e tal, com funcionamento após as 22 horas, deverão ser dotadas de sistemas de vigilância com câmeras de monitoramento e vigilância para captação, registro e gravação de imagens do exterior e do interior. Entendo bem. Então são 3 condições que nós precisamos ter o parágrafo único. Veja bem, os serviços de instalação, gravação, monitoramento e vigilância das câmeras para captação e registro de imagens do exterior e interior do estabelecimento deverão ser prestados por empresas devidamente credenciadas perante o CREA, Conselho Regional de Engenharia. Por quê, gente? Porque nós não estamos em tempo de ficar com conversa fiada. Não adianta eu falar que eu vou pôr uma câmera aqui e vai lá o pessoal na 25 de março ou na Santa Efigênia, com todo respeito às pessoas, pelo amor de Deus, não estou discriminando ninguém. E vai lá e me compra um material de quinta qualidade para falar que está filmando. A captação não existe, o registro não existe. Não tem como gravar. A capacidade de identificação, quando você puxa o zoom, você vê um monte de pontos, você não consegue ver a cara da pessoa. O que adiantou? Tem que ser, então nós temos que falar regularizado pelo CREA. O Brasil precisa começar a fazer a coisa correta, séria. Tem que ser regularizado pelo CREA. É igual, você levaria seu filho para operar num médico que não tem CRM? Jamais. Então temos que escolher empresas credenciadas no CREA. Tem que ter o engenheiro responsável. Mesmo pensamento. Sem desmerecer os técnicos. Porém,
engenheiro e técnico, cada um tem a sua função. Mas aí eu vou perguntar para você, Alexandre, a gente já não tem o Copom? O Copom... Já não está dando conta? Não. Não está dando conta? Não. Então, aquilo ali é só o início dessa jornada, o Copom. O que temos, ok, funciona. Porém, o Copom é o detentor Mas do 11 projeto. milhões aqui, por exemplo, de São Paulo, só de São Paulo... Segurança é um dever do Estado e uma obrigação de todos. Nós temos, no Copom, por exemplo, você falou que tem 300 câmeras, eu não sei exatamente quantas. 300 pontos, vamos falar que nós temos 300 pontos numa cidade de 12 milhões de pessoas. Que eu não sei quantas ruas tem, quantos quilômetros de ruas tem. Copom, a obrigação da polícia é patrulhar os principais pontos da cidade. Mas ela não tem condição de estar em todas as ruas, ela não tem condição de estar em todos os estabelecimentos, ela não tem condição de fiscalizar todos os bancos, ela não tem condição de fiscalizar as casas de show. Cabe a quem auxiliar a polícia? Ao povo. Porque o povo é o principal interessado numa polícia atuante. O principal olheiro, né? Entendeu? Nós não queremos ser roubados, ser atacados, nenhum cidadão quer. E cabe esse cidadão ajudar a polícia sim. Como? Até na captação de imagens. E outra, lembrando que quando você tiver um serviço desse adequado, né, Oliver? Exatamente. O criminoso não vai agir. Porque se ele agir, ele sabe que vai ser identificado. Na prática, eu não quero que você mostre agora, eu vou mostrar só depois do intervalo. A gente tem um minutinho para chegar no intervalo, mas na prática, ali. Como é que isso daí funcionaria? Cada delegacia de polícia ou cada delegacia de polícia teria um novo posto de tecnologia para poder monitorar? Eu não entendo direito isso daí. Como é que seria pulverizado? Na prática, cada até posto policial teria um ponto de teria um monitor de imagens. Tá bom. Por exemplo, não tem necessidade da polícia sair abrindo licitações para comprar centenas de milhares de câmeras. Ela pode linkar a imagem do cidadão, desde que a empresa seja credenciada. Porque, com certeza, existe o critério da Secretaria de Segurança Pública. Ela não vai linkar a imagem a um sistema clandestino, a um software clandestino. Porém, se eu sou cidadão, eu tenho lá, por exemplo, o meu supermercado, eu tenho um engenheiro responsável. Eu posso, sim, chegar para um chefe de polícia: comandante, eu tenho aqui minhas imagens, a hora que quiser usar o meu sistema de imagens dentro do seu batalhão, por favor. Porque muitas vezes, até na imagem aqui da tela... que a gente está falando agora e está passando aqui algumas imagens. Nós vemos ali vários deputado, comércios. Né? E hoje, 70% dos comércios têm câmeras. Sim, é uma questão de segurança. A questão é uma só, é uma integração tecnológica. Por que não a Secretaria de Segurança Pública, urbana ou estadual, não usar essas imagens? É uma integração, é um convênio, é uma parceria. Uma rede, um network. Quanto que a polícia vai gastar? Nada. Muito pelo contrário, vai economizar. Porque o que se gasta para tentar elucidar um crime... Nossa. Algo que não ninguém viu, ninguém sabe. O delegado responsável, ouviu. O combustível da viatura, a diligência... Gasta-se muito com o recurso humano. A tecnologia vem para isso. Ela não funciona, claro, sozinha. Porém, com essa equipe, que a Polícia Militar, por exemplo, ou que as guardas municipais têm, que são homens preparados, que já absorvem a tecnologia, nós vamos unir o quê? O útil ao agradável. Simples assim. Nós falamos, por exemplo, que a bola da vez, que é o assédio, ele potencializa o estupro. Sim. Existe algumas questões do metrô de colocarem policiais apaisanas, ou paisana, dentro ou dos agente vagões, apaisana. Isso. Perfeito, mas ele não é onipresente. Se nós fizermos um cálculo, quanto ele vai ocupar no trem lotado o metro quadrado? A altura dele, vamos ter que colocar o quê? Um homem de 2 metros de altura? Nos horários de pico, visibilidade dele é nenhuma. E nos horários de pico, que é a hora que isso mais acontece, porque está todo mundo lotado, está todo mundo apertado ali, se ele estiver num canto do vagão, no outro canto ele não vai enxergar. Mas eu tenho uma pergunta aqui para deixar no ar antes da gente ir para o intervalo. Só, Condão, dentro do que você perguntou, até o nosso projeto prevê isso. Aqui no artigo 4, só para você ter uma ideia, fala o seguinte: as imagens, no caso das casas noturnas, serão preservadas no mínimo 90 dias. Para o quê? Para o caso de alguma necessidade da polícia, elas serem entregues à autoridade competente desde que haja um processo instaurado. Então veja que sim, nós temos como ajudar a polícia e ajudar a resolver muitos crimes. Simples assim. E acidentes, coronel. E acidentes. Porque nós temos câmeras que resistem até 600 graus. Bom, vamos dar uma pausa para a gente tomar uma aguinha aqui? Daqui a pouco a gente volta. Eu tenho uma dúvida aqui que surgiu entre os componentes aqui da nossa equipe. Se eu tiver um sistema de monitoramento de câmeras particular, eu posso conversar com vocês
tecnologicamente falando, seria hábil isso? Mas Sim. enfim, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta, não sai daí. O programa Assembleia Convida de hoje recebe o deputado Coronel Telhada e o consultor de segurança e tecnologia naval, Alexandre Oliver Pompeu, para discutir sobre monitoramento de câmeras aqui na cidade. No bloco anterior, eu tinha feito uma pergunta aí no ar, que surgiu entre a gente aqui conversando, se eu tenho já esse equipamento técnico de monitoramento na minha casa, no meu prédio, sei lá, eu moro num condomínio aí de apartamentos, no meu prédio, eu tenho como fazer esse equipamento conversar com essa sua tecnologia aí que vai para... Sim. Eu posso fazer isso? Pode fazer isso. Olha só. Então realmente não depende só do investimento do Estado, né? Eu Não. digo, não é só o Estado ir É botar a alguma câmera em cada integração lugar. tecnológica. Incrível. Isso é integração. Existe pouco porque a sociedade não conhece. Não conhece. Mas vale qualquer tipo de equipamento? Porque assim, a gente sabe, como o deputado falou aqui, tem uns que são de chorar, né? Você filma, daí não grava. Só antes de responder, você falou uma coisa interessante. Não depende só do investimento do Estado. Em lugar nenhum do mundo a segurança depende só do Estado. A segurança, para ela funcionar, ela depende principalmente do cidadão. O primeiro ponto para fazer uma segurança funcionar é o cidadão que tem que fazer. O Estado, ele dá os meios, dá as condições, mas é o cidadão que tem que estar preocupado com isso, tem que estar ajudando nisso. E quando você fala em equipamento, é lógico que o Oliver é muito mais especializado para responder nessa parte por mim, mas eu vejo o seguinte, hoje os equipamentos que nós temos, me desminta, Oliver, se eu estiver errado, por favor. Os equipamentos que nós temos não são equipamentos adequados, a sua grande maioria é um equipamento comprado em locais clandestinos. Sim. É uma qualidade assim de origem que a gente não sabe. A tecnologia é muito ruim. Quando você puxa... Não é disso que a gente está falando. Não é desse equipamento que a gente está falando. Não, nós estamos falando de equipamento de qualidade. De qualidade. Um equipamento para fazer as coisas funcionarem. Porque quando você tem... Você já viu aquelas imagens na televisão, Oliver? Que a câmera de rua captou um suspeito passando. Aí vai lá, puxa o zoom, você vê um branco, um escuro, um vulto, que você vê, às vezes vê dois olhinhos lá, mas você não sabe se é homem ou mulher. Não sabe nem se é um ser humano que é aquilo lá. Então, até onde ajuda isso? Então nós temos que ter... Você quando fala em outros... critério, né? Você fala em outros países, os caras conseguem fazer identificação facial, né, Oliver? Sim. Existe sim o no zoom você... software de reconhecimento facial. Agora, a gente tem esse FBI, como é que eu posso falar? Esse FBI, essa central de informações para saber monitorar tudo isso daí? Tipo, lá você pega uma digital ou você pega um material genético, você vai achar a pessoa lá no Maranhão. CSI. Um CSI, exatamente. Você pega o rosto... Você identifica quadro a quadro, frame a frame ali o rosto, você identifica pelo olho, mesmo tendo feito cirurgia plástica, a íris, identifica que é o Joãozinho da Silva. Também tem. Tem esse material, né, Oliver? Aqui tem. Tem equipamento para isso. Tem, aliás, até o celular tem esse recurso. Isso. Ele capta o sorriso, ele capta seus olhos. O sistema de monitoramento é exatamente Eu não sei se a Polícia Técnico-Científica tem esse material, isso eu não sei falar. Acredito que sim. Eu acho que não tem numa quantidade, mas a gente pode discutir isso numa outra vez até também, né? Podemos até um dia chamar, podemos chamar o diretor da Polícia Técnico-Científica e perguntar para ele. Eu acho que para deve isso haver. precisa de um cadastramento. E para isso precisa de um equipamento adequado. Banco de dados. Não precisa de um equipamento adequado? Eu acho Exatamente. E agora a pergunta que não quer calar, meninos. Por que a gente já não tem esse equipamento funcionando? Em todo o estado. Você responde porque você é mais educado. 645 municípios só no estado de São Paulo. A sociedade desconhece. É interessante até programa como esse aqui para mobilizar a sociedade. É um direito que a sociedade tem. Aliás, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Nós tivemos no passado a revolução industrial. Isso, agora. Hoje a meninada, a criançada são expert em baixar aplicativos. Já nascem o nosso produto nada mais é que um aplicativo. Aliás, falando no produto, vamos mostrar? Vamos mostrar. Você tem aí um exemplo. Eu achei interessante, o Alexandre trouxe o celular dele e no seu celular você tem esse aplicativo. Sim. E você tem algumas câmeras de monitoramento, né? Vou pedir até pro Diego ali, da nossa câmera 3, fazer um close ali, Giba. Isso. O que a gente está vendo aí, Alexandre? Isso pode colocar para baixo. Em tempo real, um pouquinho para baixo, isso. Nós temos um veículo. Um veículo monitorado online. Essa câmera está num veículo e ele está andando. Ele está andando, ele está fazendo... Eu tenho 4 telas aí. Exatamente. Agora nós mudamos para um ônibus. Um ônibus rodoviário. Você tem, veja bem, você tem a parte interna e externa lá. Eu tô vendo passageiro, tô vendo passageiro entrando, isso, passando ali catraca. Sim. Dá para puxar um pouquinho mais, Diego?
Dá pra fechar mais? Não, não dá, a gente não consegue fechar mais. Não dá, né? Vamos ver. Ele tá mexendo na câmera aqui. Então, ali a gente tem 4 telas, do mesmo lugar, do mesmo... Sim, do mesmo local, no mesmo veículo. No caso, o mesmo veículo, né? No mesmo veículo, mas... Deu play, ele vai dar play de novo aqui que tinha... no mesmo veículo, mas você tem um ponto interno, externo. A qualidade da imagem... Esse poderia ter sido ônibus num computador. Olha lá, a rua, tá vendo? Ele tá em movimento, você tá vendo a rua, qualidade à frente da imagem, do veículo. Nenhum computador. E a qualidade, como vocês disseram, a caixa preta é muito maior. E o mapa ali embaixo. E tem um mapa dizendo por onde ela está passando. GPS. Gente, então peraí. Naquele acidente da Mogi... E aqui também nós ouvimos o motorista. Você ouviu o interior também. Nós ouvimos o interior também. Sensacional. Parabéns. Sensacional. Se a gente tem já a montanha, tem Maomé, só falta um chegar no outro, né? Eu falei que o Oliver é mais educado, né? Não. Pode falar. Ele falou que o pessoal desconhece. Ok, até concordo, Oliver. Poucas pessoas conhecem. Mas eu acho que também não há interesse. Quando se fala em segurança, segurança é caro. Segurança é caro. Então, o poder público ele foge disso. Até que haja uma desgraça. Aí todo mundo corre atrás. O custo de uma vida, não. Aí, essas 18 vidas perdidas, não há o que pague esse valor. Então, se você tivesse investido lá atrás 500, 1 milhão, não sei quantos mil reais para se fazer esse investimento, que absurdo. Quanto dinheiro foi gasto? Nós teríamos evitado 18 mortes. Isso não tem preço. E segurança é isso. Quando você fala em investir, todo mundo foge achando que é muito caro. Depois que aconteceu o problema, você viu que o que você perdeu era muito mais precioso do que o valor que você gastaria. Então, segurança é isso aí. Um sistema de monitoramento é menos que 10% do que o investimento humano. Como é que é? Repete essa frase. Um sistema de monitoramento é menos que 10% de um recurso humano. É para se pensar essa frase. Tenho mais uma questão aqui. O cidadão comum teria acesso a essas imagens ou não? Isso daí não é pra gente brincar. Eu acho Isso daí não é Big Brother. Eu não sei se o Oliver concorda comigo. Eu acho que algumas imagens sim, algumas imagens não. Por exemplo, você mora numa cidade interior. Aí você tem algumas câmeras no interior. Vamos falar numa cidade que eu conheço, vai. Cesário Lange, que eu estive visitando meu amigo lá, o prefeito. E nós tivemos uma cidade pequena. Então a sua filha saiu para namorar à noite. Você quer ver se ela está na praça se comportando, se ela passou lá. Isso muita gente ia ficar. Muita gente ia ficar brava. Vai ter pai que não vai sair do celular, né? Vai ter pai que não veja, você poderia ter por exemplo, uma câmera na praça principal que estivesse monitorando quem estivesse andando. Você poderia ter, a cidade tem 4, 5 entradas e saídas, câmeras que. Então você da sua casa entra no seu computador e monitora a câmera da praça, está tudo bem, a entrada e saída. É uma maneira de você ver se a cidade está tranquila, se realmente a pessoa está no local. Eu acho que sim, uma parte, mas existem coisas que não são necessárias do cidadão monitorar e que você deve preservar também. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Você tem que preservar o interior do coletivo. A gente faz a invasão de privacidade não também. Não só invasão, o criminoso. Se ele quiser bolar o seu crime, ele pode também, inclusive, bolar baseado nas imagens. Então você tem que pensar no criminoso também. Opa, então, como é que é? Tem a contrapartida, né? Que eu falo que o crime é organizado. A gente que às vezes não é, né? Exatamente. Eles pensam antes, né? É verdade. Então você tem que também tomar cautela. Então não são todos os tipos de imagens. Então deixar aberto isso daí. A sugestão é essa. Nas grandes praças, o movimento, hoje quem não quiser ser monitorado não saia de casa. Por exemplo, nós temos a Dersa. Nós olhamos pelo site. Na Paulista ali, você vai, tá muito trânsito aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Você entra nas câmeras que tem ali. Essa é a intenção do projeto, monitorar o maior parque, maior número, metro quadrado possível, tecnológico possível. Agora, deputado, o senhor falou de um projeto de lei aí, que isso nós fizemos até um programa para dentro de estabelecimentos, enfim, até 90 dias aí, deixar essas imagens guardadas. Tem mais alguma coisa tramitando aqui na casa sobre... Eu estou entrando com um projeto, Silvia, propondo aqui que todos os meios de transporte coletivo, de passageiros, ônibus, metrô, trem, vans, transporte hidroviários que estamos começando a fazer no interior, que trafeguem no estado de São Paulo, deverão ser dotados do sistema de vigilância com câmeras de monitoramento, com captação, mesmo esquema, registro e tal, com empresas, com engenheiros com CREA, tudo. Por quê? Fazer uma coisa técnica, nós não vamos fazer uma coisa meia boca. Táxi também, deputado? Táxi também, todo tipo de monitor, todo tipo de veículo. De transporte. Transporte público. Por que não? Eu acho que é segurança do taxista. O que os taxistas são roubados é um absurdo. Não quer uma coisa melhor do que você saber que de repente se você for roubado, o criminoso está te roubando, está monitorado, você sabe você sabe onde ele vai deixar o seu táxi, você sabe para onde ele está levando o seu táxi, por que não? Eu acho que quem não deve não teme.
Essa frase é... Fechando, só para... Não, por favor, continue aí. O Oliver, eu até pensei que ele ia dar esse gancho, ele não deu. Viaturas policiais. Que é o que a gente vê muito em filme. Né? Americano, né? Houve uma época que eu fui contra o monitoramento de viaturas policiais. Por quê? Pô, vão ficar monitorando a gente pra quê? Sabe, você acha que não? Quando você fala em monitoramento, a primeira coisa que você pensa é que querem te fiscalizar. É capricho, né? Todo mundo quer ficar fiscalizando, quer saber o que eu estou fazendo. É um pensamento errado, mas a gente tem esse pensamento. Aí a gente vai pensando, e principalmente nas coisas que têm acontecido ultimamente, eu sou favorável de que todas as viaturas policiais tenham vindo monitoramento e mais. O Alexandre concorda comigo. O policial leve uma câmera no colete. Porque o policial que trabalha corretamente dentro da lei, ele não tem que esquentar a cabeça. E hoje... Ele vai abordar corretamente, Silvia, vai fazer o procedimento. Silvia, isso serve para ajudar o policial. Porque nós chegamos num ponto no Brasil, meus amigos, onde a palavra do policial vale menos que a palavra do ladrão. Viram o que aconteceu com o menor, o garoto Ítalo, que foi morto agora? De 10 anos? De 10 anos. Falaram que foi morto pela polícia. Mentira, não foi a polícia que matou ele. Quem matou aquele moleque foi a sociedade. Porque o moleque não tinha família, não tinha escola, não tinha religião, não tinha nenhum princípio cívico, social. A quem matou aquele moleque foi a sociedade, não foi a polícia. A polícia, infelizmente, foi um instrumento disso. Porque agora todo mundo quer jogar a culpa na polícia. Mas o moleque viveu 10 anos uma vida desgraçada. Infelizmente, gente de 60 anos infelizmente aconteceu aquilo. E ali teve filmagem. Agora eu pergunto, e ali teve filmagem. uma filmagem que foi uma câmera, uma filmagem que foi uma câmera de péssima qualidade. E de comércio, foi uma câmera de rua. Foi da rua? Foi uma câmera de rua. Então, e vocês, ajudou. Eu não, acho que não vai dar tempo, a gente nem pensou isso na hora, mas aquela imagem, quem viu na televisão, viu a qualidade, né? É horrível. Era de noite. De noite, era uma de qualidade noite, horrível. Vários carros passando na frente. A gente vê assim alguma coisa, mas a gente vê que não consegue puxar com detalhes. E geralmente a câmera está apontada para a calçada, né? Você não está apontada para o Quanto se mobilizou para investigar essa ocorrência? Bastante. Quantos estão envolvidos? Bastante. Nós temos pessoas do Ministério Público, que eles são sim. pagos pela sociedade, e existe também a hora técnica. E o tempo que os policiais estão perdendo. Nós temos os policiais que estão lá parados, esperando elucidar a ocorrência. Nós temos a equipe da corregedoria, que também está lá gastando horas. A câmera, esse é o principal fator. Nós pulamos esse capítulo, nós temos um grande acessório até para elucidação dos fatos. Exatamente. Agora, pergunta, é necessário um projeto de lei e um projeto teórico, enfim, de engenharia para instalar essas câmeras? Deputado, precisa de um projeto de lei, não pode sair instalando. Não, se houvesse a cultura da segurança no Brasil, se o brasileiro trabalhasse em pró da segurança, talvez não. Tá. Mas aqui no Brasil, tudo que é à vontade não acontece. E cabe ao Estado isso daí? Cabe ao Estado determinar. Tá. Cabe ao Estado determinar que seja feito assim, ao assado. E depois fiscalizar. Então eu entendo, aí depois fiscalizar, eu entendo que um projeto de lei é cabível totalmente para que se determine que os comércios, etc, façam assim, captem imagens, imagens adequadas, com material adequado, guardem as imagens, quando for solicitado pela polícia ou qualquer outro órgão fiscalizador, seja apresentado. Imagine quantos problemas aconteceram nos últimos anos que, se tivessem sido monitorados, teriam sido evitados. Ou solucionados já. Não perderia esse tempo de investigação e dinheiro de investigação que nós estamos perdendo. E a gente fala de segurança não é só de violência, né? Eu digo de segurança também de acidentes, Sim. né? Acidentes. Bateu em mim, eu que bati nele. Direito, ultrapassou o sinal vermelho, exato. ultrapassou, não, estava no amarelo e aí colidiu. Existe um projeto específico, seu, por exemplo, da sua parte, eu digo de engenharia, para fazer para São Paulo e para fazer, por exemplo, para Atibaia? São projetos diferentes. O projeto... São tamanhos diferentes, né? Ou não? O projeto é o mesmo. O padrão é o mesmo. Acho que caberia dizer, quando algum prefeito tem interesse, qual a postura da sua empresa em apoiar esse prefeito? O que tem que fazer? Como é que tem que fazer? Precisa esperar vir uma lei estadual? Não. Precisa Você ser falou que votada tem uma na cidade Câmara? já trabalhando assim. Já tem. Piedade, né? Não tem lei que proíba ele adotar esse sistema. Olha só. É ao contrário. Hoje, parabéns pelo projeto, Coronel Telhada. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem que obrigar algumas coisas para as pessoas quebrar o paradigma. Algo que já existe, já pode... Quantos comércios já não foram assaltados e eles, até por questão de estatística, ele vai estudar o que poderia ter acontecido, ele desconfia, às vezes, de um funcionário, de uma atitude. Se ele tem as imagens, até para ele, para o cotidiano dele, ele vai elucidar algumas dúvidas. Então, o prefeito da cidade, o gestor,
Não, o sistema é livre. Ele pode instalar, sim, a hora que ele quiser. E eu fico até pensando assim, se o nosso objetivo é dar mais segurança, com menos efetivo, mas com mais tecnologia e menos custo, né? Não seria o caso, de repente, das prefeituras, não sei, a cidade que tem esse tipo de equipamento dá desconto no IPTU, não sei, estou viajando aqui. Sim, é uma proposta que caberia ao executivo, né? Caberia, tá, aí é uma coisa mais... É um incentivo. Mas eles sim. poderiam Por que trazer, não? sim, trazer um incentivo para os munícipes em investir em segurança, dando um desconto no IPTU, só que o ganho para a prefeitura é muito maior. Muito maior. Ganho, por exemplo, se você tem uma guarda municipal que tenha 50 homens, a cidade cresceu. Sim. Aqueles 50 homens não dão mais conta do recado. Você precisa aumentar o efetivo. O que é melhor, aumentar o efetivo ou aumentar a tecnologia e manter o efetivo? É uma coisa que você tem que pensar. A tecnologia, a princípio, parece mais caro. Não é. A manutenção não é cara. Não, A aplicação, o investimento no equipamento não é caro como parece. E depois a manutenção é menos ainda, sendo que o investimento no homem é muito mais caro, porque é treinamento, fardamento, reciclagem, sim, né? Não é só fazer uma vez e deixa. Vocês estão querendo cortar emprego. Ao contrário, então, nós estamos querendo aumentar o emprego. Por quê? Nós vamos ter emprego com qualidade, nós precisamos de pessoas para mexerem com tecnologia. Uma cidade também segura, ela aumenta o investimento. Aumenta o investimento na cidade, aumenta a sensação de segurança do cidadão, o cidadão vive melhor e vivendo melhor, o município até prospera. Empresa que quer se instalar... Isso que eu ia falar, aumenta o investimento da gestão pública na cidade, porque empresa nenhuma vai querer ficar. Não. Sai todo mundo fora e vai para a cidade Uma cidade sem monitoramento, sem um bom projeto, é uma cidade à luz de velas. Bem, primeiro ventinho... Falando em política, vocês notaram que toda vez que a gente entra no assunto política, qual o primeiro assunto, segundo o pessoal que pesquisa aí, o primeiro assunto que vem à tona sempre do cidadão é segurança. É segurança, é o primeiro assunto do país. Então nós temos que minimizar esse problema. A gente teve agora nessas eleições recentemente aqui até na casa, 3 representantes da área de segurança, Coronel Telhada, Camilo e o delegado Lim, com boas representações nos votos, muito inclusive da população de São Paulo, do estado de São Paulo, que é um termômetro. Né, que diz que a gente precisa, a gente quer. O marginal está cada vez mais violento. Os marginais hoje, eles estão usando lança-míssil, antitanque, explodiram um carro forte com um armamento antitanque. Vai se combater, vamos dar antitanque para o policial? Não, temos que dar estratégia. Por que o marginal está mais violento? Por que o marginal está mais violento? Eu não sei, mas quando o filho se comporta mais mal, eu penso em casa, eu sou mãe, então quando o filho está com muita azinha aí é porque a gente está dando, né? Porque a gente está omisso, a gente está... O criminoso está mais violento principalmente por uma coisa, impunidade. É. A lei é fraca, tudo isso, sabemos tudo isso, mas é impunidade. Nós temos que ter meios de detectar, identificar os criminosos. Isso vai diminuir a ação deles. O bandido, por mais bandido que ele seja, ele não quer ser identificado. Não quer, gente. Por isso que o bandido age à noite, age no escuro, usa máscara. Por isso que o bandido, ele se esconde. Ele chega, ele vira a câmera, ele vai onde não tem câmera. E temos câmeras com visão noturna também. Câmeras com visão noturna e elas não precisam exatamente serem tão câmeras grandes assim, né? Tem umas câmeras pequenininhas, enfim. Sim. Essa até é usada no colete do policial. Meninos, a gente está aqui nos minutos finais do programa. Mas não era 1 hora? Era não. Já passou? Já foi 1 hora, exatamente. Eu espero que quem tenha acompanhado conosco o programa tenha ficado mais informado e que, enfim, a partir de agora comece a pensar sobre o assunto. Ninguém está pedindo para tomar decisões apoiando ou não apoiando, livre-arbítrio total, mas que pelo menos pense mais a partir disso. Deputado, suas considerações finais, por favor. Olha, minhas considerações finais são no seguinte aspecto. Segurança é uma preocupação de todo cidadão. Não acredite que a segurança é coisa de polícia, coisa das Forças Armadas, coisa das Forças de Segurança. Não, cidadão, a segurança é preocupação sua também. É a sua vida e da sua família que tem em jogo. Então aprenda a trabalhar junto, aprenda a ajudar a polícia, aprenda a dar informações, aprenda a nos ajudar a patrulhar a cidade. Hoje, através da informática, uma das melhores maneiras que você tem que fazer isso. Mas não faça com material pirateado, com material de última qualidade. O barato sai caro, gente. É vida que nós estamos tratando. Então, são seus direitos. A Silvia falou um acidente que de repente pode trazer um baita prejuízo, poderia ser evitado se tivesse uma maneira de se prevenir adequadamente. Então, invista, procure pessoas de qualidade. Vamos melhorar o nosso Brasil aprendendo a trabalhar com qualidade. Parar de fazer as coisas meia boca, pelo amor de Deus. O Brasil não aguenta mais isso. E o brasileiro sabe fazer bem. É política meia boca, é tudo meia boca nesse país. Ou vamos fazer a coisa certa, ou esse país não vai prosperar nunca.
Obrigada, deputado, pelas suas palavras. Alexandre, por favor, suas palavras finais aí. Então todo mundo vai poder ter acesso, todo mundo interessado, não é só o cidadão que eu estou falando. Se é policial, se trabalha na área de segurança, a gente tem aí uma saída. Sim, principalmente para os gestores públicos e para toda a sociedade, o que falta entre a gente é integração. A partir do momento que nós montarmos um link para melhorar a informação, o objetivo qual é? O bem-estar. Nós temos os jovens, não adianta você ter dinheiro, ter boa saúde, bons colégios, se você não tiver também um bom sistema de segurança. Segurança, vamos dizer assim, que ele é um dos itens principais. Todos nós, todo o país temos os nossos fantasmas. Eu recomendo a todos, se interessem mais, se informem. Juntos, a sociedade, não só colocar a culpa na polícia. Juntos, nós temos acesso sim e podemos mudar todo o cenário e acabar até com a criminalidade. Muito obrigada pelas suas palavras, Alexandre. Deputado, só uma perguntinha. Quanto tempo um projeto demora para ser elaborado aqui dentro da casa e ser realmente votado, aprovado? Depende da casa, né? Depende da casa. A gente tem que passar pelas comissões. O senhor já foi da Câmara, dos vereadores, sim, agora aqui na eu tenho projetos aprovados como vereador também, mais ou menos no mesmo sentido, mas depende da casa, das comissões. Tá. Nós temos conversado aqui com o deputado Fernando Capês, nosso presidente, com os líderes de partido, para procurar agilizar esses projetos. E o que nós da sociedade podemos fazer para ajudar esse projeto Cobrar dos deputados aqui da casa. Audiências públicas cobrar também dos deputados, participar das audiências públicas, mas principalmente cobrar do deputado em que votou. Se você lembra em quem você votou, liga para ele e cobra para nos ajudar nesse aspecto. Afinal, a violência não escolhe suas vítimas. É isso aí. Falaram aqui os nossos convidados. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Muito Portas obrigado. abertas aqui da casa. Deputado, por favor, mais vezes aqui na TV. Eu voltarei. Aí o Bill Beck, que nem falava o Schwarzenegger. Sua figura é muito importante aqui para todos nós. O programa Assembleia Convida fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau.